VC aqui é força e potência de corte. Talvez essa é a parte do Gesiel, né? Aí aqui tem várias fórmulas. Ó. Tem a fórmula de VC que a gente sabe, né? Que ele vai dar já o VC, que ele vai dar o diâmetro e a gente vai calcular só o RPM. Aí é só que bota tudo para lá, entendeu? Aí vai ser VC vezes 1000 sobre πd, né? Vai ficar assim a fórmula depois. Aí aqui a gente vai achar o RPM. Beleza. Tem aqui, ó, velocidade de avanço. Aí a gente aplica esse RPM aqui, ó. Tá ligado? E o avanço ele vai dar no enunciado. Tem esses valores aqui, tá vendo? Esse KR aqui, ele vai dar. O AP, a profundidade de corte, ele vai dar. O avanço também. O B é da pastilha, ele vai dar. E o H também ele já vai dar. Aí a gente vai precisar calcular a força de corte. Mas não vamos pegar essa aqui não, depois a gente vê isso aqui. Vamos pegar nessa parte aqui, ó. Esse B é importante, a gente vai calcular ele. O que é o B? É o AP, que é a profundidade de corte, sobre esse XR aqui, ó. Esse B eu falei que ele vai dar? Não, a gente vai calcular. Desculpa, esse B e o H a gente calcula. Esse XR aqui ele vai dar. Aí a gente coloca seno de XR, né, aqui. E em cima aqui é a profundidade de corte que ele vai dar também. Se ele não der, se ele falar que aqui é 50 e aqui é 40, qual é essa profundidade de corte aqui? Tem uma diferença de 10, né? Então aqui tem 5 e aqui, ó, tem 5, né? Esse é o AP, tá vendo aqui? Ó, escrito aqui AP, ó. Beleza? Mas ele dá. Geralmente ele dá. A gente coloca aqui e vai achar o valor de B. No H também é o F, que é o avanço, vezes o seno de XR, que é o mesmo valor aqui, é o seno, tipo é 20 ou 25, sei lá, enfim. Vamos lá, potência de corte. É a força de corte vezes o VC, vezes o VC sobre 70 vezes 75. Mas aí a gente precisa calcular primeiro a força de corte, depois a gente coloca aqui. A gente vai ver logo em seguida. Aqui é só para destrinchar um pouquinho o que a gente vai calcular. Aqui eu coloquei todas as fórmulas que a gente vai precisar usar. E na sequência já, né? De VC primeiro, aqui as unidades. Eu vou mandar essa folhinha aí. O VF, o que é o VF, tá vendo? O N continua sendo o avanço, então eu não coloquei aqui embaixo. O H é o F sobre XR, tá vendo? A espessura da usinagem, avanço e o ângulo de direção do gume lá da ferramenta. O B é a profundidade de corte, aqui ó, sobre o ângulo de direção também. Aí aqui é a força de corte, que estava diferente aqui, ó, que aqui tá meio complexo. Né? Tá estranho aqui o jeito que ele colocou aqui. Então, eu coloquei força de corte é igual a KS1, que é a pressão de corte que ele vai dar no enunciado, vezes o B, que a gente calculou aqui, certo? Vezes o H, que a gente calculou aqui, sobre esse coeficiente aqui de Kingsley. Aí beleza. Aí a gente acha a força de corte em Newton, aqui a gente vai achar em Newton. Depois aqui é a força de avanço. Que é a força de avanço aqui, né? Só voltando, recapitulando. Força de avanço é o KF, que ele também vai dando exercício, vezes o B, é o mesmo B aqui que a gente usou nessa fórmula aqui, e a gente tinha calculado aqui anteriormente, e o H também. Só muda nessa fórmula aqui, só vai mudar esse KF e esse coeficiente aqui, que ele também vai dar lá no enunciado. E aqui a força passiva, que a gente quase não usa ela, mas dá para calcular também. Aí só vai mudar também esse KP e esse coeficiente aqui. Então essas três fórmulas aqui ó, são quase iguais. Só mudam tipo esse primeiro valor e esse último. O B e o H sempre é o mesmo. Continuando aqui, ó. É potência de corte. Como é que a gente calcula? É a força de corte vezes o VC.
Só que aí o que é importante aqui, ó, essa força de corte aqui, ó, ela é em kgf. Como é que eu vou transformar? Aqui a gente calculou aqui em Newton, né? Ó, tá vendo? Essa força de corte é dada em Newton. E aqui a gente usa ela em quilograma-força. Aí é só dividir o valor que deu. Se, por exemplo, deu 100 newtons de potência de força de corte, né? Então aí você divide por 9,81, aí ela vai dar essa força em kgf. Aí beleza, esse é o único probleminha assim que tem, só tem que converter. Mas aqui nesse formulário já está tudo descrito. Aqui também, para calcular a potência de avanço, também precisa calcular a força de avanço, que a gente calculou aqui, ó. Aí também precisa transformar ela para kgf, certo? Quilograma-força. Aí, ok. E esse VF aqui, ó, a gente vai calcular aqui, ó, o avanço vezes o RPM. Aí é o RPM que a gente encontrou na máquina. Por exemplo, eu calculei um RPM que deu 700. Aí, ok. Só que na máquina ela tem 630 e 1000. Então a gente vai usar o 630. Uso o 630 aqui e vai achar esse valor de VF. Aí beleza, achando o VF, aí só tem essa diferencinha da outra fórmula, esse 1000 aqui, ó, que é da fórmula, que é modal. Aí beleza, a potência de usinagem vai ser as duas potências, a soma das duas. Ó. É a potência de corte, que a gente vai achar ali em cavalos, você vê, cavalo vapor, e essa de PF. Aí coloca aqui e a gente acha. Potência do motor, ele não pede lá nos exercícios que ele passa, mas vai que ele pede na prova. O rendimento de máquina geralmente é 0,8. Aí a gente coloca aqui, acho que parece um 9, né? 0,8. Aí só colocar a potência de corte aqui. Se ele pedir o momento torsor, também tem aqui, ó, também a força de corte, certo? Em kgf, tudo em kgf, vezes o diâmetro da peça, né? Que aí seria o diâmetro final da peça, ou inicial da peça, né? Aí tudo bem. O que ele pode pedir é essa aqui, ó, é o tempo de corte. Ó, essa aqui, momento torsor, essa aqui, é difícil ele pedir. Eu acho que ele nunca pediu nos exercícios, então talvez na prova não caia. Mas esse tempo de corte aqui talvez caia, né? Aí o que é o LF? É o comprimento de usinagem. Se tá lá assim, ó, que a peça tem, por exemplo, 50 de comprimento, ela está sendo usinada 50, então a gente coloca aqui 50. Se ele está falando que a peça tem 50, mas enfim, só usinou 40, então aqui a gente põe 40, porque é o comprimento que a gente vai usinar, né? Mas tendo em vista os exercícios dele, é a peça inteira, assim, ele coloca já. Se for 50, a gente põe 50 aqui. Vezes o RPM, lá o da máquina, obviamente, e o avanço que ele já vai dar. Aí esse tempo de corte aqui, de usinagem, vai dar em minutos. Aí essas são as fórmulas. Aqui, ó, um exercício que ele estava passando, tá vendo? Ele dá todos esses dados aqui pra gente calcular. E ele dá isso aqui, ó, rotação disponível. O que eu tinha dito ali quase agora. Tá vendo? Aí se der um RPM entre esse e esse, mesmo que seja 990, a gente tem que jogar para baixo. Porque se for 1000, já tá, a velocidade de corte já está maior. E sucessivamente aqui. Se der um próximo desse, joga para baixo, enfim. O que eu tinha dito ali, ó, do tempo de corte, tá vendo? Ó? Ele dá uma peça de 100 milímetros de comprimento. Então lá no tempo de corte a gente tem que colocar o 100. Beleza? A gente vai ver aqui na sequência. Ó, eu fiz aqui um passo a passo, mais ou menos, para calcular a força. Ó. Primeiro, anotar os dados. Ó, VC, KS, o menos E, são todos esses dados aqui. Ó. A gente precisa deles. E também do desenho, né, obviamente. Aqui. Aí a gente anota tudo isso aqui, aí beleza. E o RPM disponível na máquina, que é isso aqui embaixo. Beleza? Vamos lá. Segundo, ó, calcular o RPM e usar o disponível na máquina. Sempre menor que o calculado, é o que eu falei ali. Usar o RPM, o diâmetro bruto não usinado, que só o diâmetro maior.
Tá vendo? Ó? No cálculo a gente vai usar o 50 aqui, ó. Não é o 45, hein? Esse aqui é já terminada a peça. A gente vai usar esse bruto. Beleza? Ó, terceiro, calcular o H e o B. Né, da forma que a gente viu ali, a gente não tem o H e o B aqui ainda. Calcular força de corte, força de avanço e força passiva. Calcular potência de corte, potência de avanço e potência de usinagem. Converter os valores de FC aqui, ó, FF de Newton, tá vendo aqui, ó, de Newton para kgf. Ó, dividir o valor de N por 9,81 para virar kgf. Aí sexto aqui, se solicitado no exercício, calcular o momento torsor e o tempo de corte. Vamos ver aqui, ó. Ó, primeiro, ó, cálculo da rotação. Tá vendo? 100 e tal. Ó o diâmetro que ele usou aqui, ó. Diâmetro de 50, igual eu falei aqui. Tá vendo? Beleza. O avanço ele deu lá e o KR aqui ó, é 60, tá vendo? Por isso que lá tá 60. Aqui, ó. Beleza, deu esse valor de H, a gente guarda ele. Depois calculamos aqui o B. Ó, 2,5. Por que aqui é 2,5, hein? Vamos voltar aqui no desenho. Aqui tem 50 e aqui tem 45. Esse diâmetro aqui ó, tem 50. Esse 45. Então ele tem uma diferença de 5, certo? Então ele tem 5 aqui, ó. Aqui tem 5, certo? Essa é a diferença. Então vamos lá, se a gente pegar o raio dela, um raio de 5, quanto que dá? 2,5. Então daqui até aqui ele tem 2,5, certo? É que eu fiz meio errado aqui, acho que não vai ficar tão claro. Deixa eu inverter aqui. E aqui tem 2,5, certo? Acho que deu para entender aqui. É o raio, né? Tem 2,5 aqui, 2,5 ali. Com essa diferença de 5, então, por isso que a gente usa ali ó, o 2,5, que é a profundidade de corte. Né? A ferramenta está entrando aqui, ó, 2,5. 2,5 aqui, 2,5 ali dá 5. Dá esse valor também, a gente guarda ele. Aqui, ó, força de corte, KS, deu lá no enunciado. O B a gente calculou aqui e o H também. Esse coeficiente aqui ele também deu lá no enunciado, ó lá, aqui, ó, 1.400 e 807. Calculando aqui deu a força de corte, já arredondo aqui para ficar um valor cheio. A força de corte também só vai mudar esse valor e esse aqui. Né? Se a gente analisar esse B e esse H é tudo igual. Aí ficou aqui, ó, 500,7. Maravilha. Força passiva também, ó. Esse valor aqui é igual ao de um anterior. Esse também só vai mudar esse 350 aqui e esse 450 aqui. 0,450. Beleza. Olha lá, potência de corte. Era 980. Tá aqui. A gente divide por 9,81. Deu aqui. A potência de avanço também, ó. 500,7. Dividimos por 9,81. 9,81. Maravilha. Tudo bem. Daí, ó, sabendo disso, a gente vai calcular o que? A potência de corte aqui, ó, depois de transformar. Que aí vai pôr a força de corte, que a gente já transformou aqui, vezes o VC. Que é lá, ele deu lá no enunciado. A gente voltar lá, a gente vê ele, ó. O VC aqui, tá vendo? De 100. Então, bora lá. Beleza, 100. Aí, esse valor aqui, que é a força de corte em kgf, a gente coloca aqui. VC, esse 60 vezes 75 é da fórmula. Beleza. Aqui a gente faz a mesma coisa. Coloca o força de avanço aqui, o VF aqui. Aqui é 126, esse ponto aqui não tem não. É do kgf, ponto aqui. É 126 milímetros. Por isso que tem esse 1000 aqui para cancelar. Aí tudo bem, a gente coloca essa força aqui que a gente colocou. Se colocarmos lá aqui nessa fórmula aqui, ó. Opa. Aqui, ó. O avanço vezes o RPM, a gente vai ter esse valor aqui, ó, de 126, que é o avanço de 0,2 vezes 630 de RPM, que é o que tem disponível na máquina. Aí a gente multiplica aqui e depois divide por tudo isso aqui embaixo. 60 vezes 85 vezes 1000.
Aí vai dar aqui a potência de avanço. Aqui a potência de usinagem, é só somar as duas potências que a gente somou anteriormente. A potência do motor é bem difícil ele pedir, mas se ele pedir aqui a potência de corte, que a gente calculou ali, certo? Essa aqui, ó, é dividido 0,8, que geralmente é o rendimento de máquina. O momento torsor, tá vendo? Ó? Esse aqui é o diâmetro bruto, né? O maior, original. A gente vai usar aqui, tá vendo? É 50. Força de corte, a gente coloca aqui, ó. Olha lá, força de corte aqui, beleza? Dividido por 2.000. Aí vai dar aqui o momento torsor. KGF vezes quilograma-força metro. Né? É o momento torsor aqui. E por último aqui, ó, o tempo de corte. Tá vendo? 100, que é o comprimento lá que a gente está usinando. 630 o RPM e 0,2 o avanço. Só voltar aqui no desenho, ó. Tá vendo? O comprimento é 100. A gente está usinando tudo isso aqui. Se ele colocasse, o diâmetro é de 100, mas eu vou usinar até aqui, e até aqui tem 70. Então a gente colocaria 70, mas como ele está dizendo que é 100, a gente coloca aqui, aí o tempo de corte é 0,79 minutos. Se seguir esse passo a passo aqui, ó, aí não tem erro. Se souber todas essas fórmulas, o que cada uma diz. Se a gente tiver as informações do enunciado e seguir esse passo a passo, a gente consegue resolver o exercício, beleza?